O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados, talvez aqui acabamos de ouvir uma das páginas mais belas e mais difíceis de serem colocadas em prática. Se podemos resumir o cristianismo, aqui se encontra. Não é para qualquer um. Eu posso gostar de Jesus Cristo, posso gostar de vir à igreja, mas não quer dizer que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo. Aqui é para homens e mulheres empoderadas. Se nós olharmos quando tudo começou pela metáfora de Adão e Eva, o que os fez perder o paraíso? A desobediência. Eles não seguiram a vontade de Deus. Deus deixou a liberdade para eles, a possibilidade do não ser diante deles, por sermos livres. Se não tivéssemos a possibilidade do não ser, nós não seríamos plenos. Por isso no paraíso havia a possibilidade do não. Deus quis assim, para sermos livres. E foi então pela desobediência que ele não quis aceitar a vontade de Deus. Ele ouviu outra voz, a voz da serpente, a voz do diabo, a voz de Satanás. Que ela perpassa essa voz durante toda a humanidade. Perpassa a vida de Cristo, nas tentações de Cristo. E hoje apareceu diante de Pedro. Pedro se tornou boca de Satanás para Jesus. E o que Pedro queria era bom. Quem quer sofrer? Ninguém. Ninguém quer morrer, ninguém. O que Pedro deseja para Jesus é bom. Mas como que o bom pode estar revestido de Satanás? E olha que Pedro, há poucos minutos antes, estava cheio do Espírito de Deus, a ponto de Jesus louvar:
Feliz és tu, Pedro, porque quem falou por você não foi você, mas o meu Pai que fala em você. Por isso, Pedro, eu vou te construir como pedra, e sobre a tua pedra edificaria a minha igreja. Nem passou 5 minutos, Pedro, todo cheio de espírito, de repente é tomado por Satanás. Por quê? Porque não pensas as coisas de Deus. Não é que Satanás entrou nele, gente, o espírito encardido entrou e baixou em São Pedro, não. Satanás é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que não pensa conforme Deus. Podemos estar cheios aqui de Satanáses por aqui agora, e devemos ter discernimento e sabedoria para exorcizar tudo aquilo que não é conforme à vontade de Deus. Pode estar ali possuído por Satanás. Como é que eu vou saber? Por isso tem que rezar, gente. Cuidado ao tomar as suas decisões. Cuidado com as boas ideias. Cuidado com um bom cristianismo que é pregado light. Cuidado, porque através dele também Satanás pode comunicar. Por que Pedro repulsou Jesus? Porque Jesus falava de morte, de cruz e de Jerusalém. Jesus vai para Jerusalém sabendo que lá ele era recusado, já estava sendo perseguido, era o centro financeiro, econômico, um centro religioso, político daquela região. Ir para Jerusalém, eles iriam descobrir que ele estava entrando e seria preso. Ninguém quer isto. Mas Jesus, ele sente, iluminado pelo Pai, que ele tinha que ir, porque ele tinha que revelar o amor em todo momento, e não poderia deixar que o medo, a represália, calasse a sua voz. Era necessário ele mostrar o amor ao ser humano, mesmo aquele revestido de religioso que agia e eu pensava que fazia em nome de Deus, mas não. Nessa hora Pedro repreende, ele usa a palavra que no original, que Pedro chama Cristo à parte e repreende. Esta palavra repreender, esse verbo, é o mesmo verbo que Jesus utiliza para expulsar demônios na Bíblia. Pedro repreende, expulsando da boca de Jesus um espírito que ele achava que era ruim. Só que quem estava possuído era Pedro. Nessa hora então Jesus vira para os discípulos e diz: olha só, quer seguir? Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Então aprenda uma coisa. Comece a renunciar a si mesmo. Ave Maria cheia de graça. Está aqui. A renúncia de nós mesmos. Por que eu devo renunciar a mim mesmo? Porque muito facilmente Satanás está no meu corpo. Porque muito facilmente os meus instintos me levam para longe de Deus. Quando eu me coloco no centro e sou dono, meu corpo, minhas regras, minha vida, meu querer, minha vontade, quando eu me coloco no centro, o antropocentrismo, quando o homem se coloca no centro, ele se perde. Por isso é necessário aprender a renunciar a nós mesmos. Embora sejamos filhos de Deus, criaturas de Deus, embora os instintos são divinos, porque foram criados por Deus, nós, seres humanos, por termos igualdade e semelhança ao divino, temos que aprender a controlar a nossa vida, controlar os nossos instintos.
Não é porque deu vontade, vou fazer. Quero comer, quero que seja. Não. O ser humano ele tem que controlar, desde pequeno, ser educado para controlar os seus impulsos. Por isso é necessário renunciar. A renúncia não é uma negação de si mesmo. Pelo contrário, é o amor em plenitude. Porque a palavra nos ensina que eu devo amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Como é que eu amo a mim mesmo e ao mesmo tempo tenho que renunciar a quem eu sou? O amor consiste na renúncia. O mundo está cada vez pior, por quê? Porque o homem colocou no centro o prazer. O homem colocou no centro a sua vontade, a sua realidade, os seus projetos. E ninguém manda mais em mim. Não tem mais igreja, não tem mais família, não tem mais sociedade. Sou eu. Eu defino o que quero. Isso é voz de Satanás. O caminho da vida passa justamente por uma negação de si mesmo. E o cristianismo vai dizer São Francisco: pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Faz um teste em casa, na sua vida. Quando você estiver com vontade de qualquer coisa que seja, e naquela hora se dizer para você: não vou. Tenta, aquele momento de vontade, você disser para você mesmo: não vou. Vai ser difícil, os dedinhos vão estralar, você vai ficar, mas daqui a pouco, quando você começa e supera e controla, te dá uma leveza espetacular. Mas se toda vez que você tem vontade de fazer o que quiser que seja, e continua repetidas vezes cedendo, você se torna prisioneiro daquele desejo. E isso é viciante. Meus irmãos, eu falo para vocês direto, os instintos, os sentidos humanos, tato, paladar, olfato, eles trazem para nós prazeres que se assemelham ao divino, a ponto de prescindir o divino. É tão boa aquela comida, é tão bom ver o que estou vendo, é tão bom tocar o que estou tocando, é tão bom sentir esse prazer que estou sentindo. Que maravilha, podia acabar o mundo aqui agora, e eu não preciso. Esse é o poder do prazer. O segredo da vida se dá não em negar o prazer, gente. Houve um tempo no cristianismo, na história humana, que a igreja muitas vezes negou o prazer, negou muitas vezes o poder unitivo. Estava lendo esses dias, vou ter uma palestra amanhã em Linhares, sobre isto, do Papa Francisco, que fala do matrimônio. A igreja muitas vezes vendeu só o procriativo do matrimônio e esqueceu o poder unitivo da união. Muitas vezes colocamos somente as regras, o peso, e não trazemos o prazer, a alegria. Não podemos negar o prazer. É divina, Deus nos criou, é para isso. Mas cuidado! Cuidado! Ele pode te levar para a fossa e achar que o mundo todo se esgota ali. Por isso diz Jesus: você quer ganhar a vida? Perde-a. Quanto mais você perder a vida por causa do amor, mais você terá. Este é o duro segredo da vida. E eu vou renunciar, eu tiro de mim então do centro. Não é que eu quero ser, eu vou viver porque eu mereço ser feliz e tenho que fazer por mim. Não, eu me tiro, não sou eu o centro, não é a minha vontade, é a vontade dele. E aí? O que você quer? O querer de Deus não é um querer que nos leva à dor, o sofrimento.
Jesus quis a vontade do Pai e veio para a cruz. E muitos dizem que Deus é esse que permite um filho morrer na cruz. Deus não quer a cruz para a gente. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, não existe um caminho de vida sem cruz. Enquanto estivermos no mundo dos homens, para que eu possa ter a vida do eterno em mim, devo encarar a cruz. Por isso eu tenho que aprender a renunciar a mim mesmo, tomar a cruz. O que é tomar a cruz? É ir até as consequências, ir até o fim, morrer por aquilo, não abrir mão. Eu vou ser fiel por aquilo que eu acredito até o fim. Mesmo que me coloquem numa cruz, me critiquem, me julguem, mesmo que não concordem, eu vou até o fim. É fácil? Não. A leitura primeira para nós hoje, Jeremias. Jeremias brigou com Deus várias vezes. Fala isso logo vou soltar o curso de teologia. E um dos cursos que eu vou soltar, que eu gravei há mais de ano, é conflitos com Deus. Desde Satanás que brigou com Deus, Adão, e assim por até o Apocalipse. Vários personagens bíblicos que brigaram com Deus. Jeremias aqui brigou com Deus. Olha o que ele diz: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Foi uma luta desigual. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim por causa de você. Toda vez que eu falo, levanto a minha voz, clamando contra a maldade. Ei, isso aqui é errado, isso é mal, não faz. O povo joga pedra em mim. Por causa daquilo que você me pede para dizer, aquilo que você me pede para exortar o povo, para largar o pecado, o povo começa a me criticar e armam ciladas contra mim. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Cansei. Foi quando então senti dentro em mim um fogo ardente, a penetrar-me o corpo inteiro. Desfaleci sem forças para suportar. Ele repousa em Deus, no Espírito, porque ele entra numa dor profunda, porque pregar, anunciar o Evangelho não é fácil. Falar para o mundo homem, para o homem de hoje que deve renunciar às suas vontades, não é fácil. E nós queremos uma igreja, um pregador que bata a palma para mim o que eu faço, que não me coloque problemas, não coloque em crise, que não me critique, que me acolha, que a igreja deve acolher todo mundo, do jeito que é. Se a igreja põe algum impedimento, que igreja misericordiosa é essa? Que deve acolher todos do modo que sejam, sem colocar uma necessidade de uma conversão. Se nós começamos a apontar os nossos pecados, não vai ficar ninguém aqui. E podemos cair num cristianismo muito light, é o que vivemos hoje, onde as consciências coletivas e sociais são fragmentadas. Há pouco tempo, uma pessoa, há anos poucos atrás, se a pessoa faltava uma missa no domingo, ela procurava um padre para confessar. Hoje, falta de 1, 2, 3, 4, está nem aí, aparece e comunga. Antes tinha uma preocupação de consciência, hoje consciência de pecado, que isso? Cada um faz o seu e pronta. E assim vamos vivendo e fingindo talvez que estamos celebrando nossos cultos. Só que talvez nossas orações não passam nem desse telhado aqui, ó. Porque Deus não escuta a oração que não é do justo. É pesado. Por isso aprenda a controlar. Não é à toa que a igreja de forma milenar vem nos ensinando o remédio, o antídoto para isto: jejum, oração e caridade.
São as 3 ferramentas que vencem Satanás. Eu me abstenho daquilo que eu desejo. Eu oro, porque acredito que o poder não é só meu, vem de Deus. E eu faço caridade, não uso as pessoas, mas eu me dou para as outras. Eu me saio do centro e passo a me doar para elas. E tem tanta gente precisada neste mundo, precisada do seu tempo, precisada do seu conteúdo, precisado talvez que seja da sua matéria ou do seu espiritual. Só que nós estamos o quê? Vivendo para nós mesmos. Ai, eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Sim, merece, mas não é a vida inteira, criatura. Por isso há um vazio existencial das pessoas que cresce cada vez mais, porque estão vivendo para elas. Sabe o prazer da vida? É perder a sua vida por causa dele. Dói. Dói, machuca. Hoje de manhã, para terminar, eu fiz uma analogia. Não tem nenhum perto de mim aqui hoje, não tem nenhum bebezinho perto de mim, né? Pai e mãe, por exemplo. Pai e mãe, vocês resolvem decidir ter filhos, os que podem. Acabou, filho, acabou, sextou bebê, acabou sábado, acabou tudo. É final de semana ali, enquanto está todo mundo curtindo a vida doidado, você está lá, trocando fralda, aí dá uma raiva. Ao mesmo tempo você ama aquela criatura, mas aquela criatura te podou de tanta coisa na vida. Dá uma raiva, mas ao mesmo tempo você quer ter outro. Por outro lado, um dos motivos que as pessoas não querem ter filhos hoje é justamente porque os filhos vão privá-las de serem felizes. Porque elas vão gastar anos da vida dela renunciando para cuidar de uma coisinha que depois que vai crescer vai virar as costas para mim. E o mundo está passando, tem tanta coisa acontecendo, e eu na praça dando milho aos pombos. Esta lógica é de Satanás, porque ela se vê cada vez mais no centro. Eu tenho. O bonito da vida e a arte é quando a pessoa se abre para que o outro possa ser. A cruz, quem deveria estar aqui, éramos nós. Quem ama, quer o amado feliz, e prefere morrer no lugar do amado. Esta é a arte da vida. Morrer no lugar do amado, para que o amado possa ser. Quem faz isso no dia a dia, está pleno de si. Sim, traz os cravos, traz as coroas, mas ao mesmo tempo produz vida por onde faça. Cuidado, você pode ganhar o mundo inteiro lá fora, pode ser bom na sua profissão, você arrebenta e continue fazendo isso, mas não viva somente para você. Aprenda a tirar-se do centro e fazer um pouco para o próximo, e você vai entender o que é vida de verdade. Louvado seja o nosso Jesus Cristo.